Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série sobre câncer bucal. Você deve ter percebido que cada vez mais nós ouvimos falar em diferentes tipos de câncer que podem aparecer em várias partes do corpo. Mas você conhece algum que atua diretamente na cavidade oral? Neste vídeo, vamos explorar um deles, o carcinoma espinocelular oral. Acompanhem até o final para entender o que é e como ele se forma. Este é um tipo de tumor maligno que pode afetar os lábios, a bochecha, a gengiva, o céu da boca, a língua e a região abaixo da língua. Está entre os 5 tipos de tumores mais frequentes no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, sendo os homens com mais de 40 anos o grupo comumente mais afetado. A mortalidade é considerada alta e a estimativa de sobrevida, isto é, a chance de sobrevivência dos pacientes com esse câncer em 5 anos foi de 50% para homens e de 60% para mulheres, taxa que não tem se modificado muito ao longo do tempo. Você certamente já ouviu falar sobre câncer, mas você sabe o que realmente acontece nas células do nosso organismo para que ele se forme? Prepare-se para entender como acontece essa formação. Nosso ponto de partida será o tecido epitelial, que é um tipo de tecido básico do corpo humano formado por células que estão lado a lado umas das outras, como se vários balões de borracha inflados fossem comprimidos em um espaço limitado, formando os chamados folhetos. E como essas células se mantêm tão unidas? É aqui que as chamadas junções intercelulares exercem sua função. São especializações presentes nas membranas laterais das células que atuam como locais de adesão. Além das junções, temos ainda as caderinas, que são glicoproteínas dispostas ao longo da espessura da membrana celular, que na presença de íons cálcio, contribuem para promover essa adesividade. Toda essa organização está associada à principal função desse tecido, que é servir como revestimento de superfícies, tanto externas como a nossa pele, quanto internas, por exemplo, a nossa cavidade bucal. Assim, tudo o que entra ou deixa o corpo atravessa um tecido epitelial. Além disso, suas células estão dispostas em múltiplas camadas, portanto, constitui um epitélio estratificado. Quando esse epitélio está revestindo uma cavidade úmida, como a boca, o denominamos mucosa, por isso, falaremos em mucosa oral. O tumor que tem origem nesse tipo de tecido é classificado como um carcinoma, ou seja, você já pode concluir que o câncer de boca tem início na mucosa oral. Se pegarmos uma amostra da mucosa dominada pelo câncer e olharmos ao microscópio, veremos uma organização anormal desses estratos e também alterações na forma das células. Esta é uma mucosa saudável. A parte mais escura representa o tecido epitelial e abaixo dele, de cor mais clara, vemos o tecido conjuntivo. Perceba que estes dois tecidos estão bem organizados e delimitados entre si. Repare na diferença com uma mucosa dominada pelo câncer. Ainda temos o tecido epitelial de cor mais escura e o tecido conjuntivo de cor mais clara. Porém, repare que existe um aglomerado de células de cor mais escura dentro do tecido conjuntivo. Este é o tumor. Neste momento, você pode estar se perguntando: mas como essa célula até então saudável se torna uma célula cancerígena? Aqui entra em cena uma modificação no conjunto da informação genética de um organismo. Esta é a chamada mutação. É basicamente um erro no metabolismo da célula, que passa despercebido pelo nosso sistema de reparo. E assim, esse erro não é corrigido e é passado adiante para as próximas células que irão se multiplicar. Com isso, esse grupo de células mutadas forma uma massa anormal de tecido com crescimento desordenado, e a essa massa damos o nome de neoplasia. Um dos motivos que leva o carcinoma espinocelular oral a ter uma alta taxa de mortalidade é a sua capacidade de metástases extensas e precoces para os linfonodos regionais, aqueles próximos à região do pescoço. Eles são estruturas importantes de defesa do corpo durante uma resposta imunológica. Mas afinal, o que é a metástase? É quando células cancerígenas saem do seu tecido de origem e viajam para colonizar outro tipo de tecido. Prepare-se para entender como essa viagem acontece.
Essa invasão das células tumorais para os demais tecidos depende da fragilização daquelas junções intercelulares mencionadas lá no início. Agora, com a perda de caderinas, as células não mais aderidas adquirem capacidade migratória. O segundo passo é a alteração que ocorre no eixo da mitose. Normalmente, células do epitélio têm esse eixo formado no sentido horizontal. Imagine um cordão de células no limite final do tecido epitelial. Se essas unidades de célula olharem para sua lateral, elas verão de um lado tecido epitelial e olhando para o outro lado, também tecido epitelial. Então, quando se dividem com esse eixo horizontal, se mantém na mesma linha formada pelo mesmo tipo de tecido. Esse eixo as confere capacidade proliferativa, mas não invasiva. Quando o eixo se altera para o sentido vertical, uma célula filha é formada fora dessa linha, no sentido de outro tecido, que não o epitelial. O epitélio é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos entremeados e, portanto, sua nutrição depende de um tecido vizinho, que possa fornecer esse suprimento. Esse tecido adjacente é o tecido conjuntivo. É ele que essas novas células mutadas e com orientação diferente vão invadir. Ao mesmo tempo em que esse processo acontece, a membrana que separa esses dois tecidos vizinhos, a lâmina basal, se desfaz, facilitando o trânsito das células que agora não enfrentam mais essa barreira membranosa. Além disso, para que ocorra essa invasão, a célula projeta os seus lamelipódios em direção ao tecido conjuntivo. Pense nessas estruturas como se fossem os tentáculos de um polvo. Ao esticar os tentáculos, vão mirar para o tecido conjuntivo e, como se as ventosas do tentáculo agarrassem o tecido, vão se ancorar a ele. Com a ajuda da ativação de proteínas de função contrátil, como a miosina, associada à actina, uma contração irá proporcionar a movimentação do corpo celular para a região de destino. Esse ancoramento é a volta das junções intercelulares. Esse processo de proliferação e invasão continua até que uma massa de células tumorais vão se concretizando dentro do tecido conjuntivo. Desse modo, agora temos células mutadas de origem epitelial infiltradas no tecido conjuntivo. Enquanto isso acontece, a chamada angiogênese é muito recorrente. Você se lembra que o tecido epitelial é avascular, certo? A angiogênese é quando esses vasos sanguíneos do tecido conjuntivo se proliferam, aumentando tanto em espessura quanto em número, formando vários novos vasos sanguíneos que irão conferir a nutrição dessa massa tumoral. Assim, a neoplasia permanece viável e todos esses processos continuam se repetindo de forma contínua e desordenada. Agora que já compreendemos melhor como o câncer oral se desenvolve, é fundamental adotar medidas preventivas e cuidados específicos para reduzir o risco dessa doença. O câncer oral é influenciado por diversos fatores, incluindo predisposições genéticas, que ocorrem quando uma pessoa herda variações em seus genes que aumentam a vulnerabilidade ao desenvolvimento da doença. No entanto, isso não significa que o câncer irá necessariamente ocorrer, mas que a probabilidade é maior, e comportamentos de risco podem intensificar essas chances. O uso do tabaco, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a exposição prolongada ao sol e o contato com substâncias químicas carcinogênicas são alguns dos principais fatores de risco. Como vimos ao longo do vídeo, esses fatores de risco podem danificar o DNA das células da boca, causar uma mutação que leva à multiplicação descontrolada dessas células e resultar no desenvolvimento do tumor. É importante estar atento a sinais e sintomas que podem indicar o início do câncer oral. Se você notar alguma das seguintes condições, procure um profissional de saúde imediatamente. Placas brancas ou vermelhas na boca, nódulos ou aumento de volume na região oral, úlceras que não cicatrizam após mais de 2 semanas, endurecimento dos tecidos da boca, dor, sangramento inexplicado ou perda dental sem motivo aparente. Se você faz uso de tabaco ou álcool, ou tem exposição frequente ao sol, é essencial realizar exames regulares e estar atento a qualquer mudança na sua saúde bucal. A detecção precoce é fundamental para um tratamento eficaz. Por isso, cuide da sua saúde bucal.
Evite hábitos de risco e busque acompanhamento médico ao menor sinal de alteração. A prevenção e o diagnóstico precoce são a chave para combater o câncer oral. Agora que entendemos como o câncer bucal se forma e como podemos preveni-lo, que tal testar os seus conhecimentos? Preparamos algumas perguntas rápidas e práticas para ajudar a fixar o conteúdo de forma leve. Vamos lá! Primeira pergunta: verdadeiro ou falso? O tecido epitelial é responsável por revestir e proteger as superfícies do corpo e órgãos internos. Verdadeiro. O que é mutação? Letra A. Uma mudança no material genético que pode causar alterações no funcionamento das células. Letra B. O processo de multiplicação normal das células no corpo. Letra C. É quando o câncer se espalha para outras regiões do corpo. Letra A. Verdadeiro ou falso? Fumar, beber álcool e ter uma higiene bucal deficiente são os principais fatores externos que podem causar o câncer de boca. Verdadeiro. Sobre o carcinoma espinocelular oral. Letra A. É um tumor que pode se manifestar como uma ferida na boca que não cicatriza. Letra B. É um tumor que aparece somente em idosos. Letra C. É um tumor cujo desenvolvimento nunca está relacionado aos comportamentos do indivíduo. Letra A. Verdadeiro ou falso? O câncer de boca tem cura. Verdadeiro. É possível haver supressão do tumor, especialmente se for detectado cedo. O tratamento pode envolver cirurgia, radioterapia e outros métodos. É importante continuar atento aos sinais iniciais, pois casos de recidiva podem acontecer. Por isso, cuidar da saúde bucal e geral contribuem para manter o câncer sob controle. Nosso conteúdo fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Lembre de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos da série. E, se gostou do vídeo, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo. Até mais!